E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Luiz com mais uma aula para vocês aí de Química. Nessa aula a gente vai estar falando de Química 2, tá? Capítulo 11, pessoal, tá? Apostila nova, equação de Clapeyron, dedução da equação e densidade de um gás, tá? Então, aqui a gente continua com o nosso estudo dos gases, né, pessoal? A gente começou lá, né, com as transformações isobáricas, isotérmicas. Depois a gente estudou aí a equação dos gases, tal. E a gente vai continuar aqui com a equação de Clapeyron para finalizar esse estudo dos gases aí, tá bom? Então, estado gasoso aí, seu comportamento, né? Então, a gente tem aqui, pessoal, né, uma estrutura aqui, uma tabela que indica aí, né, algumas propriedades dos gases aí, né? Então, no sólido, dos gases e dos outros estados da matéria, sólido, a gente tem uma forma constante aí, né? No líquido a forma varia e toma como a forma dela é a forma do recipiente, e assim também como os gases, né? O líquido e o gás não tem um formato definido, uma forma definida, ele vai utilizar a forma dos recipientes que eles estão contidos e vai ter essa forma, ok? Volume aí, né? Volume dos gases aí, dos sólidos constantes, né, com a variação de temperatura, tal, então eles variam muito pouco, né, ou quase nada, então são considerados constantes, assim como os líquidos. Agora o gás não varia com o volume do recipiente, então o que acontece? A gente coloca lá o gás, né, a gente colocar o gás, ele vai se expandir e ocupar todo o recipiente, né, já o líquido não, o líquido você colocou ele lá, né, ele vai ter aquele volume, né, vai ocupar uma determinada região do recipiente, e o sólido também constante aí, tá? Pressão não provoca variação de pressão, então o que acontece? Não provoca a variação de volume, né? Então o que acontece? Se eu coloco lá um sólido dentro de um determinado recipiente, ele não vai provocar, né, a variação. Então, por exemplo, coloco um sólido dentro de um determinado recipiente, ele não varia porque ele não altera o seu tamanho, né, pessoal? Ele tem um volume fixo. Assim, como o líquido ele tem uma variação. Então, por exemplo, se eu aumento a pressão, tá? Então, aumento a pressão num líquido, ele tende a diminuir o seu volume muito pouco, quase nada. Então, ele é basicamente invariável esse volume, tá? Do líquido, e do sólido aí ele não consegue comprimir nada. E já do gás, né, com o aumento da pressão, a gente tem uma variação de volume muito grande, né? Então, por que isso ocorre, pessoal? Porque entre as moléculas do gás existe muito espaço vazio, né? Que é diferente do líquido e do sólido. E a temperatura altera, né? Alterações de temperatura aí provocam pequenas alterações de volume. Se eu aumento o volume a temperatura de um sólido, ele se expande um pouquinho, tá? Do líquido também se expande um pouquinho. Agora do gás não, tem uma expansão muito grande, ok? Então, isso daí é importante para a gente saber, né? Observação, gás e vapor aí, pessoal. Qual que é a diferença de gás e vapor, né? Muitas vezes a gente fala de gás ou de vapor e entende como a mesma coisa. Existe uma diferença, né? A palavra gás deve ser empregada para aquelas substâncias que estão no estado gasoso em determinada temperatura. Já a palavra vapor serve para caracterizar estado gasoso obtido pela vaporização, tá? Mudança de estado físico de uma substância que naturalmente se encontra no estado líquido, físico líquido ou sólido, ok? Então, eu tenho a água né, na temperatura ambiente, pessoal, tá? O seu estado natural é líquido, né? Seu estado natural é líquido, né? Então, quando que ela entra em vapor? Quando a temperatura dela atinge a temperatura de ebulição. Então, o que acontece? A água não é um gás, né? Por que ela é um vapor? Porque ela só atinge esse estado físico, né? Só esse estado físico, né? Natural, né? Quando ela tem uma temperatura igual à sua temperatura de ebulição. Então a gente pode definir mais ou menos assim, tá? Existem outras definições, outras particularidades, mas para a gente definir de uma maneira fácil numa situação natural, tá? Em um ambiente natural, aí uma temperatura de 20, 25 graus, né? Nesse ambiente normal que a gente tem aqui na Terra, em uma pressão de 1 atm, né? Pressão atmosférica aí, né? Essa substância, ela se encontra no estado gasoso?
Não. Então, a partir do momento que, por exemplo, a água, nesse ambiente normal, ela se encontra no estado líquido. Então, essa água, quando ela estiver no estado gasoso, ela não é um gás, ela vai ser um vapor, porque no estado normal ela é líquido, né? No ambiente normal ela é líquido. Agora, o gás oxigênio, no nosso ambiente normal ele já é um gás, então esse é um gás, tá? Os dois estão no mesmo estado, né? Estado gasoso, mas um é um gás e o outro é um vapor, né? O vapor é que ele é, né, originado por uma substância no estado líquido, tá? O gás também pode ser colocado no estado líquido, mas para isso eu tenho que alterar a temperatura e a pressão, tá? Outra coisa que é importante para a gente entender essa diferença é o seguinte: eu tenho o vapor, tá? E o gás. Para eu transformar o vapor em líquido, é só abaixar a temperatura ou aumentar a pressão, um dos dois. Já o gás, para eu conseguir fazer ele ficar líquido, eu tenho que abaixar a temperatura e aumentar a pressão. Então, um vapor, um dos dois. O gás, os dois. Beleza? Então, aqui ele fala, né, uma substância no estado de vapor consegue ser condensar com uma simples compressão, tá? Ou abaixamento da temperatura. Um gás só consegue ser transformado em líquido se for comprimido e resfriado, tá? Estado gasoso e suas variáveis. A massa de um gás. A massa, pessoal, aí a massa indica a quantidade de matéria que o gás apresenta. Tal grandeza é medida em balança, tá? Sendo expressa geralmente nas unidades grama ou quilos. Então, 1 quilo é igual 1000 gramas aí, ou 10 a terceira gramas. Volume de um gás. Esclarece-se o volume quando se conhece o volume do recipiente que o contém, pois o volume do gás é o mesmo do recipiente. O volume gasoso normalmente é medido em litros ou mililitros, tá? E em centímetros cúbicos, ok? Então, olha lá, centímetros cúbicos, tá? Eu tenho 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Então, 1 litro é igual a 1000 ml, que também é igual a 1000 centímetros cúbicos, ok? Tomando isso como padrão também, para cada ml eu tenho 1 centímetro cúbico. Temperatura de um gás. A temperatura de um gás é a medida de agitação molecular, pessoal, tá? Ou seja, a medida das energias cinéticas das moléculas. Logo, quanto maior for a temperatura, maior será a agitação. A temperatura pode ser medida em graus Celsius, porém para a utilização em cálculos e teorias, usa-se a temperatura absoluta em Kelvin, que pode ser transformada a partir da seguinte fórmula. Então a gente tem aqui a transformação, né? A gente já viu isso daí, né, pessoal? Temperatura em Kelvin, transformar em Celsius, né? A gente consegue transformar de uma para outra. Então, quero saber qual que é a temperatura em Kelvin a partir de uma temperatura em Celsius, só somar 273,15. Galera, pode ver que a gente tem vírgula 15 aqui, tá? Esse é o cálculo certo, esse é o valor certo que eu preciso somar. Geralmente a gente usa 273 apenas, tá? A pressão de um gás. Evangelista Torricelli, tá? Foi o primeiro a medir a pressão atmosférica inventando o barômetro, tá? As moléculas gasosas estão em constante movimento, bombardeando continuamente paredes do recipiente onde estão contidas. Essas colisões dão origem à pressão do gás, que poderá ser medida e transformada nas seguintes unidades, tá? Então, a força com que, né, a força aplicada à parede do recipiente que contém esse gás, a força, né, o impacto da molécula com a parede do recipiente que contém esse gás que é a pressão aí desse gás, tá? Então, eu tenho diversas unidades de medida de pressão. Eu tenho ATM, milímetro de mercúrio, centímetro de mercúrio, Torricelli, bar, pascal e quilopascal. E aí tem, né, o padrão aí de valores aí, né, que são interligados aí, né, equivalentes. Então, um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio, 760 Torricelli, 1 bar, tá? 1 vezes 10 a quinta pascal e 100 quilopascal, tá? Então, tenho essas equivalências aí, ok? Aí tem um box aí de curiosidade aí sobre o vapor de água, né? Que faz girar a caldeira aí, né? Dos trens antigos movidos a vapor, tal. E a dita aí a conhecida nossa equação de Clapeyron, tá?
Ao se determinar a massa gasosa, pode-se escrever o seguinte, né? Que essa relação de pressão vezes volume dividido pela temperatura é constante. A gente viu isso lá também quando a gente estudou os gases ideais, né, pessoal? Então, sempre eu vou ter essa constante, por isso que eu posso falar aqui. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa razão é sempre constante, tá? Então, esse sistema constante não dependerá da pressão, da temperatura ou do volume do gás. Isso significa que, se a pressão e a temperatura do gás variarem, a massa gasosa vai ocupar um volume tal que a relação PV sobre T permanece a mesma, né? Então, as moléculas desse gás, né, essa mesma quantidade, se alterar a pressão e temperatura, elas vão aumentar de volume e vão ocupar tudo. É isso que ele quer dizer, tá? Ela depende, entretanto, da quantidade de gás, tá? Quanto maior for a quantidade de gás para a mesma pressão e a mesma temperatura, maior é o volume. É claro, se eu coloquei uma molécula de gás lá, é uma coisa. Se eu coloquei 1 bilhão, é outra coisa. Então, esse volume, né, ele também é uma consequência da massa, né? Assim como a pressão e a temperatura. Se eu tenho uma quantidade enorme de moléculas, é claro que eu vou ter mais choques, eu vou ter fornecer mais energia porque eu tenho uma massa maior. Então essa relação está diretamente ligada à quantidade de matéria lá dentro, tá? Para a quantidade de gás igual a 1 mol de moléculas submetidas à pressão P e à temperatura T, o volume molar é volume molar, Vm, tá? Nessa condição chama-se a constante R tal que a pressão do sistema vezes volume molar é igual sobre T é igual a R. Então ele está falando exatamente isso, pessoal, aqui, ó. Isso daqui é uma constante, tá? E esse volume a gente se relacionando para 1 mol. Então, se eu relacionar para 1 mol isso daqui, eu vou ter que essa pressão, tá? Vezes o volume molar, volume para 1 mol, sobre o T, ela sempre vai ser constante. Então, ele dá esse nome aqui de R, porque R é essa constante, é a relação disso daqui, levando em conta a quantidade de matéria, tá? Então, levando-se em conta a quantidade de matéria, a massa que existe lá, e essa pressão, temperatura e volume vai variar conforme a gente varia a massa, como eu falei para vocês, se eu tiver uma molécula, eu vou ter uma pressão. Consequentemente, se eu tiver duas, eu vou ter o dobro de pressão. E quando eu aumento a pressão, o volume e a temperatura também variam, porque elas são grandezas que estão interligadas, tá? Então, só que o que acontece? Elas vão variar de tal forma que essa razão vão continuar sendo a mesma, vai ser uma constante, que foi dado o nome de R, tá? Então, a quantidade de matéria aqui, para outras quantidades do mesmo gás, pode se observar. Eu tenho aqui, ó, 1 mol, então eu vou ter 1 vezes Vm, né? 2 mol, 2 vezes Vm, 3 mols, 3 vezes Vm, N mols para N vezes volume molar. Então, olha como que eu vou ter aqui, ó, a pressão 1, né, P vezes V sobre T, aí isso vai ser igual a P vezes para 1 mol sobre T, que é igual a R. Aqui, se eu dobrar aqui, eu vou ter 2R. Se eu triplicar, 3R, e assim sucessivamente. Então, olha só, esse cara aqui, ó, eu estou falando o seguinte, né, se eu tenho dois volumes, se eu estou fazendo essa equação para um volume molar, para 1 mol, eu vou ter P vezes Vm sobre T igual a R. Se eu estiver fazendo para 2, eu vou ter 2 vezes isso daqui, né? Que vai ser igual a 2R. Por quê? Isso não é o dobro disso tudo aqui? Aqui também vai ser o dobro. É equivalente, né? Se eu tenho 3 mols de volume, eu vou ter 3 vezes R. Se eu tiver 5, 10, 100, então eu vou ter, se eu tiver N, um número qualquer, eu vou ter N, né? Eu vou ter esse R vezes N. Então daí que surge, né? Quando eu pego aquela relação, aquela razão P vezes V sobre T e insiro ali a massa, tá? Eu vou ter aquela relação como uma constante. Aquilo é uma constante. E quando eu incorporo a massa lá com esse volume molar é o volume para 1 mol. Porque lembra que a gente falou que dependendo da quantidade de matéria lá dentro, o volume vai aumentar e consequentemente a pressão e a temperatura. Então, se eu coloquei 1 mol, vai ser uma coisa. Se eu coloquei 2 mols, vai influenciar 2 vezes. Se eu coloquei 3, vai influenciar, né,
3 vezes e assim por diante. É isso que ele quer dizer com isso. Então, ó, o volume molar aqui, cada vez que eu aumento o volume molar, essa relação aqui vai ser, o R vai ser igual, só que eu preciso, né, multiplicar esse R pelo valor que eu multipliquei aqui, ó, de massa, pelo número de mols, tá? E falando um número de mols indefinido, variável qualquer, que é N, eu vou multiplicar por N aqui. Então, portanto, o que acontece? Eu vou ter aqui a pressão vezes o volume, que a gente já diz volume molar, porque a gente está vendo o volume molar, né? Porque a gente está falando em mols, tá? Sobre T. Então, P vezes V sobre T tem que ser igual a R vezes esse número de mols que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente vai estar trabalhando com uma quantidade de mols, uma quantidade de matéria. Então, essa constante, tá? Ela vai ser igual ao R, né? Essa razão que é constante vai ser igual a constante vezes o número de mols que a gente vai estar trabalhando lá dentro. Rearranjando isso, eu tenho o que? Eu passo o T para cá, então a pressão vezes volume vai ser igual ao número de mols vezes R vezes T. Então, daí partiu, né? Clapeyron pensou nessa sua hipótese a partir disso, ok? Transformações gasosas, pessoal. Então, para uma mesma massa gasosa, vimos que as relações de pressão, temperatura e volume é constante. Isso pode ser usado para prever o volume de uma dessas variáveis quando o sistema sofre uma mudança de temperatura, pressão e volume. A equação que descreve esse fenômeno lembra quando a gente viu essa equação, pessoal? Essa equação a gente não variava a massa, lembra? A massa ela era constante. Então, como ela era constante, eu não tinha o N aqui, né? E aí eu poderia falar que, sendo a mesma massa aqui na primeira situação e a mesma massa na segunda situação, eu poderia ter essa igualdade, tá? Então, a pressão e o volume e a temperatura inicial, ela vai ter uma variação a partir que se eu variar qualquer uma delas, mas a massa não vai variar. Nesse caso aqui, a gente tem a variação da massa, ó, a quantidade de massa é variável, né? Por isso que a gente, nesse ponto aqui, a gente pode ter o cálculo da diferença entre dois momentos do sistema. O momento inicial, que eu tenho uma temperatura, uma pressão e um volume, e um segundo momento que foi modificado uma das três e as outras também se modificaram para, né, continuar equivalentes. Já aqui não, pessoal, eu pego um momento, só um momento, eu falo, ó, naquele momento a pressão é tal, o volume é tal, a temperatura é tal. Quantos mols que tem ali, né? Por quê? Porque para aquelas temperaturas elas vão ser equivalentes para uma determinada massa. Se eu aumentar a massa ali, as temperaturas têm que mudar. Por quê? A temperatura e a pressão. Porque se eu aumento a massa, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a temperatura e a pressão também vão variar para aquele momento, tá? Não momentos. Eu não estou comparando os dois momentos iniciais e finais. Eu estou comparando um momento só, né? Então, funciona assim. Quando a gente está utilizando essa fórmula, a gente está comparando dois momentos distintos, o inicial e o final. Quando eu uso Clapeyron, eu pego um determinado momento só para analisar. E vou analisar ali em relação à massa também, né? Eu posso dar a massa, eu posso dar a quantidade molar ali e pedir para você falar, ó, qual que é a pressão para aquilo lá, qual que é a temperatura, né? Qual a quantidade de matéria que tem lá dentro. Então, é diferente as perspectivas, tá? Além disso, as transformações gasosas podem ocorrer de maneira isotérmica, isobárica e isocórica, ou isovolumétrica. Nesses casos, a temperatura, a pressão e o volume são constantes respectivamente. Em cada situação, retira-se a variável. Quando a gente tem lá, né, ó, quando é isotérmica, é P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, ou PI vezes VI é igual a PF sobre TF. Então, tira as temperaturas. Aquelas equações que a gente já estudou, tá? Densidade de um gás, pessoal. A densidade de um gás, ela relaciona a massa de um gás com o volume ocupado por ele. Massa sobre volume, tá? Nas condições de temperatura e pressão consideradas normais. E pode ser dividida em dois tipos, absoluta e relativa. Tem a densidade absoluta. Define-se como densidade absoluta ou massa específica de um gás a relação entre sua massa e o volume ocupado por ele puro, né? Pelo gás puro. Como o volume se modifica com a variação de pressão e temperatura, os valores de densidade de um gás devem vir acompanhados dos valores de temperatura e pressão a que se refere. Então, pode ser calculado a partir da equação de Clapeyron. Então, tem aqui, né, ó,
Pressão, volume, número de mols, R, a constante dos gases e a temperatura em Kelvin. Pode-se fazer a seguinte substituição. Ó. O número de mols, o N, eu posso modificar por massa sobre massa molecular, né? Então, esse N aqui sai e aí vai entrar isso aqui. Então, a gente vai ter exatamente isso, ó. P vezes V é igual a NRT, ou P vezes V é igual a M, que é a massa, vezes R vezes T sobre massa molar, tá? Massa molar, massa sobre massa molar é o nosso N, que foi substituído, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó. Tem-se ainda que D é igual a M sobre V, tá? Em que D é a densidade, tá? Então eu posso fazer o que aqui, ó? Eu posso passar o M para cá e o V para cá, tá? Então, ó, passo a massa molecular para lá e o V para cá, tá? Então, ó, passei a massa molecular para lá e o V para cá. M sobre V não vai ser igual a densidade, ó? Densidade M sobre V. M sobre V, densidade. Então, isso daqui eu posso dizer que aqui, ó, densidade vezes R vezes T, tá? É igual a pressão vezes massa molecular. Isolando esse D, eu tenho que D é igual a PM sobre RT, tá? Então, eu consigo também calcular a densidade através da Clapeyron, tá? Então, são de uso comum as unidades de grama por litro ou grama por centímetro cúbico, ok? Então, olha lá, a densidade pode ser calculada por meio da relação entre massa molar e o volume molar também, na CNTP. Então, ó, a densidade é massa molar, tá? Dividido por 22,4, tá? Com a unidade de gramas por litro. Então, massa molar dividido do gás, né? Dividido pelo volume molar, porque na CNTP o volume molar é constante, né? De 1 mol é constante, tá bom? Observe que a densidade do gás é inversamente proporcional à sua temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, menor a densidade, tá? Porque as moléculas vão se agitar mais e vão se afastar, então a densidade vai ser menor. Esse é o princípio que explica como funciona a prática do balonismo. O ar do balão e o ar atmosférico, que quando aquecido diminui a densidade e dessa forma faz o balão elevar-se. Quanto mais se aquece o ar contido no balão, menor será a sua densidade e o balão vai subir mais, né? Então o ar de fora está mais gelado, mais denso, o ar de dentro mais quente, menos denso, então ele sobe, ok? Densidade relativa. Densidade relativa do gás A em relação ao gás B é o quociente entre as densidades absolutas desses gases, medidos as mesmas condições de temperatura e pressão. Então, pessoal, ó, eu tenho exatamente isso. A densidade relativa é quando eu comparo a densidade de um gás com outro gás, tá? A densidade do gás é essa daqui, do gás A densidade do gás B é essa daqui, e aí eu faço a razão entre as duas, tá? Então, fazendo toda essa dedução, a gente chega que a densidade aqui do gás A dividido pela densidade do gás B, tá? Vai ser igual a massa molar de A dividido pela massa molar de B, tá? Então, a observação dessa relação poderá levar à conclusão de que, em termos comparativos, quanto maior for a massa molar de um gás, maior será a sua densidade, tá? Quanto maior a massa molar, quer dizer que eu tenho maior quantidade de matéria por mol, tá? Deve-se considerar que o ar é uma mistura que contém aproximadamente, é o exemplo aí, né, que a gente tem aqui, 78 de nitrogênio, 21 de oxigênio, 0,93 de argônio, 0,03 de CO2 e outro componente em pequenas quantidades. Calcular o valor médio de 1 mol. Então eu tenho aqui, ó, a massa molar é a porcentagem vezes a massa molar de N2 mais, né, porcentagem de O2 sobre massa molar de O2 e assim por diante. Então eu tenho 78, vezes 28, né, que é a massa molar, 78%, né, 21, 0,93, 0,03, cada porcentagem multiplicando sua massa correspondente dividido por 100. Então, a densidade aí, ó, né, a massa molar aí, ou concentração molar, na verdade. Eu tenho uma densidade aqui de 28 gramas por mol. Então, essa densidade, né, do ar é uma média, tá, entre as densidades dos seus principais componentes aí, né? Então, essa densidade relativa, pessoal, que a gente estuda,
é porque a gente está comparando com outros, tá? Quando a gente estuda só aquela densidade, ela é absoluta, é só dela. Agora, quando a gente tá comparando uma com a outra, ou está fazendo aí um cálculo de médio, né, de densidade média, né, aí ela é relativa, né? Então eu não posso falar que ela é absoluta porque ela é relativa. De repente, em um determinado momento aí, eu tenho outros gases, né? Então essa é a densidade absoluta do ar? Não, eu posso ter o ar contaminado com uma quantidade de CO2 muito maior. Então ela é uma densidade relativa, tá? E aí a gente tem outro box aqui, que é diagrama de fases, tá? Que a gente vai ver isso daqui mais no segundo ano. E a gente termina a aula aí, tá, pessoal? Com os exercícios. A gente vai postar a aula aí e a gente se vê na live, beleza? Estudem esse capítulo aí, porque é importante. Ele não é muito complicado, mas é importante entender essas correlações entre a densidade, né? Entre a equação de Clapeyron, tá? Entre quando a gente coloca a equação de Clapeyron junto aí com a equação de cálculo de número de mols, porque a gente vai utilizar bastante esse recurso aí. Também densidade aqui, né? Calculando a densidade a partir da CNTP, ou calculando a densidade, né, a partir da equação de Clapeyron. É importante a gente entender esses passos aí, beleza? A gente se vê aí e até mais, galera. Valeu!